Olá, crianças! E aí? Vocês estão gostando das nossas aulas de filosofia? Coisa que vocês não tinham no Infantil 5? É uma disciplina nova. Essa disciplina não tinha no Infantil 5. Hoje já temos ela no nosso primeiro ano. Então, vamos para a nossa aula, nossa disciplina filosofia, com o nosso conteúdo Uma Roda Diferente. Vocês lembram que nós falamos muito em roda, na conversa em roda, no diálogo em roda? No livro de vocês, tinham até umas crianças que estavam todas em roda, mas elas estavam com o celular na mão. E aí, nenhuma estava observando a outra, nenhuma estava se comunicando com a outra. Por quê? Porque estavam todas, brincando com o celular na mão, nenhuma estava prestando atenção na outra. Vimos também uma roda com os jogadores. E os jogadores estavam conversando, praticando alguma estratégia para chegar até o gol, para fazer um gol. E nessa roda de conversa dos jogadores, todos estavam envolvidos em uma roda. Por que, Tia Silvanei? Tia Silvanei já falou nas aulas passadas. Porque quando estamos em uma roda, um está olhando para o outro, um está de frente para o outro. Então, nós podemos ver a expressão do rosto, nós podemos ver se sorri, se chora, se está feliz, se está triste, expressão do rosto e do sentimento de cada um, certo? Uma roda na filosofia, ela é muito importante. Tudo que fazemos em filosofia, se pudermos usar a roda, usar o círculo, nós teremos bom êxito, certo? Por exemplo, tem muitas coisas que podemos fazer em uma roda. Nós podemos brincar, nós podemos conversar, nós podemos dialogar, nós podemos contar uma história, uma contação de história numa roda. Nós podemos fazer várias coisas na roda. Muito legal uma roda de filosofia. E hoje essa imagem aí, vocês acham que é o quê? Essa imagem aqui? Uma imagem de quê? De capoeira, Essa imagem, observem bem assim essa roda de capoeira. Olha só, aqui as pessoas estão em uma roda. Por quê? Vem um aqui para o meio e dança, Enquanto os outros observam. Depois vem o outro, dança, enquanto os outros também observam. Numa aula de filosofia de vocês, a tia Silvanei falou que fez até uma experiência. Chega em casa, peça a mamãe para colocar farinha na boca, lembra? Mamãe, a tia Silvanei mandou fazer uma experiência. Vou colocar farinha na minha boca e vou falar como foi o nome que eu disse para vocês falarem? Farofa. Já pensou vocês falando o nome farofa com farinha na boca? Mais uma roda de conversa é exatamente para isso. Não para vocês falarem o nome de farinha, não para vocês falarem com a boca cheia de farinha, O nome farofa. Mas para quê? Para educarmos. Uma roda de filosofia é muito importante na educação, porque um está olhando para o coleguinha falando. Se o coleguinha está falando, o outro está observando, o outro está ouvindo atentamente. Quando o coleguinha terminar, o outro já levanta a mãozinha para poder falar. Escuta atentamente o que o coleguinha está falando. Então, quando não tem a roda da conversa, a roda da filosofia, quando todo mundo fala junto, a gente não consegue entender as coisas que estão dizendo. Fiz a segunda experiência com vocês, lembram? Eu mandei vocês pensarem para vocês em uma comida. Lembram que vocês pensaram na comida? E quando eu disse 1, 2, 3, todo mundo falasse a comida que pensou. Ninguém entendeu nada. A tia Silvanei não entendeu a comida de nenhum. Vocês também não entenderam a comida preferida que o outro falou. Então quer dizer o quê? Que não teve o diálogo, não teve aquela participação do colega estar falando e você observar. Quando o colega terminou de falar, levanta a mãozinha para o outro falar. E a gente aprende muito isso, a disciplina em uma roda,
Sabiam disso? Uma roda é muito importante para disciplinar as pessoas. A capoeira é um exemplo mais do que importante para a disciplina de algumas pessoas. Elas começam. Eu vi um filme uma vez, crianças, vou até comentar sobre esse filme com vocês. Era um filme, um desenho animado. Era um colégio, e nesse colégio tinha aqueles alunos que não queriam nada, né? Nada, nada, nada. Então teve um professor que teve uma ideia. Eu tenho uma ideia. Vamos colocar a capoeira no currículo desses alunos. Como assim? Vamos colocar aula de capoeira para esses alunos estudarem. Eles tinham a opção: você vai fazer educação física, ou você vai fazer natação, ou você vai fazer outro esporte. Nós temos a capoeira. Então, aqueles alunos mais assim, danados, teimosos mesmo, né? Foram para a roda de capoeira. Gente, eles gostavam tanto, eles gostaram tanto, que eles começaram a gostar também da outra disciplina, a de português, a de matemática. Eles começaram a frequentar a aula, as outras aulas dos outros professores que eles não frequentavam. Eles iam só para bagunçar. São alunos já do médio, né? Que eu assisti esse filme, era um filme de adulto, um desenho animado, mas de adulto, né? É aquele desenho animado digital que está passando agora. Então, esses alunos, depois dessa roda de capoeira, eles começaram a praticar capoeira, começaram a ficar disciplinados e começaram a gostar do que faziam, a respeitar o próximo, a respeitar o colega. Então, a roda de conversa é muito importante nesse aspecto, certo? Laura era uma menina muito inteligente, curiosa, gostava de perguntar sobre tudo. Mãe, por que a Terra é redonda? Carlinhos, por que azul é sua cor preferida? Professora, e aí eram tantas perguntas que às vezes ela até ficava confusa de tanto perguntar, né? Esse texto eu vou deixar, aliás, esse texto tem no livro de vocês leiam com a mamãe, tá certo? Tia Silvanei não vai ler, porque eu já li uma vez em sala de aula, passei para casa para vocês lerem com a mamãe. Eu quero só dar uma enxugada aqui nesse texto. Olhem só, a professora, ela está em uma roda, ó, com as crianças. Todas as crianças, vocês estão observando, estão olhando para quem? Para a professora ou uma para as outras, olha. Umas estão olhando uma para as outras, ó. Ninguém está olhando atrás, do lado, ó. Esse aqui está olhando para essa aqui está olhando para essa aqui está olhando para a professora, esse aqui está olhando para esse, para a professora, quer dizer, todos estão interagindo numa roda. Então, Laura era uma menina muito curiosa, fazia muita perguntas, até se confundir às vezes de tantas perguntas. Mas um dia, em uma roda de filosofia, ela conseguiu tirar todas as dúvidas dela. Tá vendo como é importante uma roda de filosofia? Quando a Laura, na aula de matemática, ela não conseguia. Mas quando a professora fez isso aqui, essa roda de filosofia, né, ela conseguiu tirar as dúvidas dela e aprender com os colegas dela. Ó. Muito legal, porque muitas vezes seus amigos traziam as respostas que ela tanto procurava sobre o mundo e sobre as pessoas. Então a Laura sempre perguntava por que a Terra era redonda, por que a cor de uma era preferida, por que a Terra gira, porque a água do mar é salgada. Então, os outros, quando ela perguntava, os outros coleguinhas dela conseguiam suprir a necessidade dela, nas perguntas dela. E ela aprendeu isso em uma roda. Em qual disciplina? Em qual matéria? Filosofia. Então, a roda de filosofia é muito importante para interagir com os colegas,
Para aprender coisas novas com os colegas, aprendemos muito com os nossos colegas, sabia? Então, essa roda, a Laura aprendeu muito, conseguiu diminuir mais a ansiedade dela de tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta, porque nas aulas de filosofia tinha sempre essa roda e ela conseguia suprir as suas necessidades de tantas perguntas. Uma roda de filosofia. Na história da Laura, aconteceu uma roda de filosofia. Nela, Laura pôde conversar e pensar junto com seus colegas. Lembra que eu falei? Essa roda é diferente porque, olhem só, por que a roda de filosofia é diferente? Todos podem olhar um para o outro, olha só. Todos podem olhar um para o outro. Todos podem conversar sobre muitos assuntos. Como a Laura tinha dúvida porque a Terra era redonda, porque a cor do coleguinha que é preferida dele era azul, porque. E outras perguntas que vocês têm. Tia, por que comer salgado? Porque que o sol é quente, né? Então, os próprios colegas dela traziam a resposta que ela tanto esperava das pessoas que não respondiam a ela. Então, todos podem conversar sobre muitos assuntos. Em uma roda, nós podemos conversar sobre várias coisas. Todos podem ouvir atentamente o colega. Todos podem ouvir o colega, respeitar a hora do colega que está falando e depois o colega tem que respeitar a sua hora de falar. Então, uma roda de conversa é muito importante para manter o respeito, né? Entre os diálogos. Quando eu falo, um cala. Quando o outro cala, o outro fala. Então, todos podem ouvir atentamente e pensar sobre as ideias de cada um. Às vezes eu chego com uma ideia, nós estamos numa roda, eu digo uma ideia, o meu amiguinho diz outra ideia, meu coleguinha diz outra ideia, e a gente junta todas essas ideias e vamos ver qual é a melhor forma de tratarmos esse assunto que estamos tratando na roda de filosofia. Não é legal uma roda de filosofia? Além do que até as brincadeiras também podem ser feitas na roda de filosofia. Eu perguntei a meus alunos quais são os 3 tipos de brincadeira que podemos ter na roda de filosofia. Eles disseram passa-anel, adoreta e brincadeira de roda, atirei o palmo gato. Muito legal. Então, essas brincadeiras também nós podemos fazer na roda de filosofia, certo? E essas brincadeiras que fazemos na roda de filosofia também têm suas regras, têm seus respeitos, têm seus limites, certo, crianças? Então, na roda de filosofia é muito, muito importante mesmo uma roda de filosofia. Aqui nós terminamos nossa aula de filosofia. Só na próxima semana agora nós teremos outra aula de filosofia. Ainda vamos descobrir uns filósofos, vamos descobrir para que serve a filosofia, vamos descobrir o significado de filosofia, tá bom? Acesse a nossa agenda, não esqueça.